No Saber Direito desta semana, o professor Emerson Caetano de Moura traz um curso sobre direito registral imobiliário. Durante as 5 aulas, ele vai abordar o que é e como funciona o sistema registral imobiliário. Vai tratar dos procedimentos ordinários e especiais, da escrituração, nulidade e retificação registral. A aula 1 começa agora. Olá, eu sou o professor Emerson Caetano e nós vamos iniciar aqui o nosso curso de Direito Registral Imobiliário. Você deve saber, se você é estudante de Direito ou profissional do Direito, que este é um ramo do Direito muito pouco estudado no Brasil. E aí eu gostaria de compartilhar esse conhecimento que adquiri nos últimos 10 anos sobre esse assunto com você. Mas para que eu esteja aqui, eu preciso relatar para você que eu me formei em Direito lá no ano de 2002, longínquo ano de 2002. Na minha faculdade inteira de Direito, que foi uma boa faculdade, foi muito dedicada, muito bem feita, eu não vi nada sobre registro imobiliário, praticamente nada. Sistema registral imobiliário, muito menos. E nos meus primeiros 10 anos de formado, trabalhei no STJ, fui assessor de ministro, fui procurador, advoguei, e não tinha contato com a compreensão exata do que é o direito registral imobiliário. Muito bem, quando chegou no ano de 2012 para 2013, eu resolvi me aventurar em fazer um concurso para titular de cartório, para o seu famoso dono de cartório. E aí, quando foi em 2015, eu já estava aprovado e me tornei titular de cartório no estado do Pará. Foi nesta atividade, atrás do balcão de um cartório, que tinha todas as atribuições, registro de imóveis, registro de pessoas naturais, que eu pude aplicar e me aperfeiçoar muito mais no direito registral imobiliário. Muito bem, então, se você está aí pronto para esta aventura que é o direito registral imobiliário, talvez seja o seu primeiro contato de uma forma mais panorâmica e até aprofundada sobre a nossa sistemática registral imobiliária, então venha comigo que nas nossas próximas 5 aulas nós vamos tratar, primeiro, uma introdução do tema e o sistema registral imobiliário. Precisamos tratar de 3 pilares importantes dessa disciplina. Essa disciplina que cuida da aquisição de toda a propriedade imóvel e de todos os direitos reais. Olha como é importante isso. Então, eu deixo para você 2 questionamentos para a gente refletir. Por que quase todos os países do mundo têm um sistema registral imobiliário? E segundo, por que no direito brasileiro se estuda tão pouco o sistema registral imobiliário? Talvez por isso, os órgãos especializados, com as pesquisas mais fidedignas, deem conta de que aproximadamente 50% dos imóveis urbanos no Brasil são irregulares. São imóveis que estão fora do sistema registral imobiliário e, portanto, a propriedade e os demais direitos reais não estão constituídos, não estão consagrados juridicamente. Esse é um grande problema que talvez esteja conectado com o baixo estudo dessa disciplina pelos profissionais de direito e pelos estudantes e até pela falha dos cursos universitários em oferecer essa disciplina de forma metódica, sistematizada e com uma metodologia que você possa compreender. Então, o meu objetivo aqui é despertar a sua curiosidade para, quem sabe, você também se especializar nesse assunto. Muito bem. Um tema que eu preciso destacar com você é o seguinte: como que se dá a aquisição da propriedade de um imóvel no mundo inteiro e há séculos? Como é que se faz essa aquisição? Em especial, a gente se preocupa com a chamada tradição. Como é que se publiciza a transferência de um imóvel entre sujeitos? Quer por uma relação inter vivos, um negócio como doação, uma venda, uma permuta e outras formas de alienar, de transmitir um imóvel. E como é que se faz a consolidação desse direito? Então, esta é a lógica que nós precisamos desenvolver ao longo desse tema. Então,
nós teremos, basicamente, 5 capítulos ou 5 aulas em que a gente vai estudar com análise o sistema registral imobiliário. Depois trataremos do pilar importante, que é o processo registral imobiliário ou procedimento registral imobiliário. Falaremos também, numa terceira aula, da escrituração registral imobiliária e algumas peculiaridades relativas à escrituração. E aí eu vou desvendar para você o que acontece dentro de um cartório de registro de imóveis, a lógica de atuação deste profissional, que é o oficial de registro de imóveis. E a gente vai tratar, numa quarta aula, dos procedimentos registrais especiais. Então, existe procedimento registral comum e existe procedimento registral especial. E, por fim, um tema muito importante para fechar o nosso curso será o tema da invalidade, da nulidade do registro ou dos registros imobiliários que forem realizados no cartório de registro de imóveis. Muito bem, então eu retomo aquela pergunta. Por que a maioria dos países, ou na maioria dos países, existe algum tipo de registro de imóveis? De algum tipo de sistema de registro de imóveis? A resposta para isso tem a ver com a ideia de você estar tratando de um direito, o direito real imobiliário, de um direito que tem a característica de ser erga omnes. É um direito que incide sobre a coisa e esse direito ele é oponível contra todos daquela coletividade. Então, se a gente está tratando de uma característica inerente ao direito real, que é a oponibilidade em relação a terceiros, a todos, e, portanto, o direito real é diferente do direito obrigacional. O direito obrigacional, eu tenho um direito em face de um outro sujeito, ou outros sujeitos, mas de forma delimitada, individualizada. No direito real, não. Eu tenho um direito em relação a uma coisa imóvel e esse direito, ele se opõe, ele é exercível ou ele é realizável em relação a qualquer outra pessoa. Todos devem respeitar. E aí, neste momento, eu preciso garantir uma coisa básica no direito. Ninguém é obrigado a respeitar e cumprir direitos e obrigações em relação aos quais ele não tem sequer a condição de conhecer. É a cognoscibilidade. Como é que eu vou respeitar a sua propriedade sobre o apartamento X, localizado na cidade Beta? Como é que eu vou respeitar esse direito se eu sequer tenho condições de identificar qual é este apartamento no universo jurídico e quem é o sujeito, a pessoa natural ou jurídica que é titular proprietária deste apartamento, deste imóvel? É neste momento que, mundo afora, se idealizou e se implantou diversos sistemas ou formas de registro imobiliário. A função primordial de um registro imobiliário é garantir um mecanismo seguro e preciso de publicizar esses dois aspectos importantes do direito real. Quem é o titular desse direito, quem é o proprietário deste direito real, e segundo, qual é exatamente a coisa que está submetida a este titular, a esse direito real. Eu preciso individualizar, olha, esta fazenda, ela não se confunde, não tem intersecção, não se sobrepõe com a fazenda vizinha. O apartamento número 112, ele não se confunde fisicamente com o apartamento 113 ou com o 212. Então, o sistema registral imobiliário nos garante esses mecanismos de dar a quaisquer terceiros que queiram e devam observar a propriedade, o direito de propriedade, o direito real de outro sobre uma coisa, que ele possa conhecer exatamente a extensão e o tamanho, a precisão deste direito real. Neste momento, a gente precisa compreender e iniciar a análise dos 3 pilares importantes do chamado direito registral imobiliário.
Primeiro é a gente compreender a lógica do sistema ou de um sistema registral imobiliário. Depois, em aulas mais à frente, a gente vai tratar do procedimento registral para se operacionalizar, materializar este direito real dentro desta lógica do sistema registral. E, por fim, nós temos a atuação específica do chamado registrador de imóveis ou oficial de registro de imóveis. A gente precisa consolidar como que ele atua mediante a chamada escrituração registral imobiliária. Então, vamos começar pela lógica do sistema registral imobiliário. Nós temos, mundo afora, dois grandes sistemas que dali ou deles se desdobraram os demais sistemas ou sistemas similares, mas com lógicas parecidas. Então, os dois grandes sistemas são o sistema francês de registro de imóveis e o sistema alemão. Os vários outros sistemas, inclusive o brasileiro, ele tem maior afinidade com a lógica do sistema alemão ou com a lógica do sistema francês. Como que funciona no sistema francês? Ele é chamado um sistema de registro de títulos. O que acontece? Imagine lá na França uma instituição similar aos nossos cartórios de registro de imóveis aqui no Brasil. Muito bem. Não se preocupe tanto com a instituição que faz o processamento dos registros, mas vamos nos ater à ideia lógica deste registro francês, que é o registro de títulos. Lá na França, não se tem um registro do direito que está sendo veiculado sobre aquela coisa. Quando você leva um determinado contrato, chamado título, de compra e venda, por exemplo, ou de doação, para registrar, o registro imobiliário é um mero acervo. O registro imobiliário é um mero acervo, um repositório, em que você vai depositando, você vai empilhando, numa ordem cronológica, todos os negócios e atos jurídicos relativos àquela coisa imóvel. Então vamos pensar o seguinte, lá no século passado fizeram um contrato de compra e venda de A para B em relação a uma fração de terra rural lá na França que foi destacada de uma área maior. Então ali passou-se a ter um direito real específico sobre uma área menor dentro de uma área que era maior. Por exemplo, uma fazenda muito maior, agora continua essa fazenda descontada dessa pequena parte. Aí surge esse contrato. Ele é levado a registro. O registrador não declara, não profere nenhuma decisão dizendo que B adquiriu de A. Ele só diz que A ou B levaram a registro para dar publicidade, um negócio jurídico entre eles, que transmitiu uma fração de imóvel, uma fração rural, um imóvel. O registrador, lá no sistema francês, ele não analisa para saber se esse negócio é válido, se o alienante A realmente tinha poderes e requisitos jurídicos para alienar, para vender este imóvel. Ele não analisa nada disso. Ele diz assim, olha, eu estou dando fé pública e publicidade a este contrato entre eles. Se este contrato é válido ou inválido, se ele tem nulidade, se ele é eficaz, se ele é existente, eu, registrador francês, não estou analisando isso. Muito bem. Feito isso, tempos depois, o B, que tinha adquirido essa área, vem a falecer. E aí fazem o inventário, o ato de inventariar esse bem, para transmitir aos herdeiros. E este documento jurídico é levado novamente ao registro francês. O registrador não vai analisar se o inventário respeitou os limites legais, se ele tem validade, se ele tem existência, se ele tem eficácia. Ele vai apenas olhar para o documento, verificar se o documento tem as formalidades mínimas previstas na lei e ele vai registrar na ordem cronológica este segundo documento jurídico, esse segundo título. E assim sucessivamente. Suponhamos que os herdeiros agora comecem a vender, a hipotecar, ele vai registrando os títulos
mas ele não analisa o conteúdo do negócio jurídico ou do ato jurídico contido no título para dizer se houve ou não houve de forma válida e eficaz o negócio jurídico constitutivo ou transmissivo da propriedade imobiliária ou do direito real. Então vejam, quando eu, um terceiro qualquer, que vou ao registro de imóveis francês verificar se este imóvel realmente pode ser vendido a mim, esta certidão que lá extraio no registro no sistema francês, ela não me dá a certeza do direito que ali está materializado nos títulos. Eu terei, por meio de um profissional especializado, de analisar, eu preciso analisar a sequência dos atos e contratos ali registrados para saber se na cadeia dos negócios que foram se sucedendo, aquele último titular realmente é o titular e ele pode me vender, me alienar, me doar aquele imóvel ou aquele direito real sobre imóvel. Veja que o sistema francês, o sistema registral francês, ele não é extremamente garantidor do conteúdo do direito real que está registrado por meio do título que ali foi depositado. Bom, esse é o sistema de registro de títulos. É o sistema francês. Ele se contrapõe ao sistema alemão. No sistema alemão, chama-se Sistema de Registro de Direitos. Ah, professor, então significa que lá no sistema registral imobiliário alemão não há necessidade de título? Está errado. Lá no sistema alemão também há a necessidade de um título em que dois ou mais sujeitos fazem um negócio ou realizam um ato transmissivo ou constitutivo de direito real ou propriedade imobiliária. Aí eu pego este título contendo um ato ou negócio jurídico relativo ao imóvel e levo ao registro alemão, ao registro de imóveis alemão. Lá, o registrador de imóveis alemão vai analisar os aspectos formais, os requisitos formais do título, para saber se o título em si, se o documento em si, preenche os requisitos de existência, validade e eficácia. Mas não só isso. O registrador de imóveis alemão vai fazer uma análise, que a gente vai estudar mais à frente que tipo de análise é essa, mas ele vai fazer uma análise saneadora do negócio ou do ato. Além de olhar para a forma do título, ele vai olhar para o ato, para o negócio jurídico que ali está contido no título, e ele vai verificar os requisitos de existência, validade e eficácia deste negócio. E, estando preenchidos todos os requisitos de existência, validade e eficácia deste negócio, o oficial de registro alemão, no sistema alemão, ele vai proferir uma decisão administrativa qualificando positivamente este título e este negócio que está materializado no título. Em outras palavras, o oficial de registro no sistema alemão, ou registrador no sistema alemão, registrador de imóveis, ele vai dar uma chancela de legalidade, validade e existência ao conteúdo do que está no título. E aí ele vai registrar. Ao registrar, ele está registrando o direito real. Ele está reconhecendo a existência do direito real sobre aquela coisa. Em outras palavras, no sistema alemão, o registrador, ao registrar o título, se é uma compra e venda em que A vendeu para B, ao registrar, ele está reconhecendo a existência do direito real de C em relação àquela coisa imóvel. E fica superada as questões de validade, de eficácia e existência do negócio jurídico do título. A partir dali, no sistema alemão, o direito está constituído, ou seja,
o B adquirente passa a ser reconhecido como o titular do direito real de propriedade, por exemplo. Então, a gente pode fazer o seguinte resumo. Nós temos dois grandes sistemas basilares. Há outras variações? Sim. Mas os dois grandes sistemas são Sistema Registral Imobiliário Francês, é o registro de títulos. O registrador, ao registrar o título, em nada ele está saneando, validando ou reconhecendo o conteúdo do negócio. Ele está apenas reconhecendo que existe um título entre sujeitos relativo a um negócio ou ato jurídico daquela coisa, daquele imóvel. Já o sistema alemão, não. Eu preciso de um título, por exemplo, um contrato de compra e venda, uma escritura de doação, em que, levado a registro, o oficial tem a competência para analisar não só os requisitos formais do título, mas os requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico real, relativo a uma coisa imóvel. E ao efetuar o registro no sistema alemão, nós vimos, ele está reconhecendo o direito, ele está registrando o direito real do seu novo titular. Feito isso, a gente precisa entender que no registro de títulos, você tem um mero repositório, um mero acervo organizado de forma sucessiva e cronológica dos títulos contendo negócios ou atos jurídicos relativos àquela coisa imóvel, aquele apartamento, aquela casa, aquele sítio, aquela fazenda, aquela área rural ou aquele imóvel urbano. Além disso, quando se faz o registro no sistema francês, não há o que a gente ainda vai estudar chamado qualificação registral. O que é isso? Uma análise pormenorizada da legalidade e de vários outros princípios registrais incidindo sobre aquele negócio jurídico e incidindo sobre o título em si. É bom registrar também que, ao fazer o registro no sistema francês, o registro de que o sujeito A vendeu a casa para o sujeito B, ao registrar esse título, não se gera nenhum tipo de presunção, nem relativa, nem absoluta, ou muito menos absoluta, não se gera nenhum tipo de presunção de que o B adquirente realmente é o titular do direito real. Não se faz essa análise ou não se tem esse efeito registral de reconhecer titularidade de direito real lá no sistema francês. Diferente do que acontece no sistema alemão. Tudo bem? Agora, a gente passa, depois de compreender esses dois grandes sistemas registrais, a gente pode voltar a entender o seguinte: tanto no sistema francês quanto no sistema alemão e nos tantos outros que derivam ou de um ou de outro desses sistemas, o propósito primeiro de um sistema registral imobiliário ocorre nos dois tipos de sistema, que é o quê? Um mecanismo mínimo de publicizar as relações de direito real sobre coisas imóveis existentes naquele ordenamento jurídico. Na França, se eu quiser ter acesso a um acervo de documentos e informações jurídicas que me permitirão identificar com maior ou menor precisão a existência de um determinado imóvel individualizado, imóvel que não se confunde com nenhum outro circunvizinho, e o seu possível ou provável titular ou efetivo titular no sistema francês, eu tenho como chegar a isso. Só que a certidão do registro de imóveis no sistema francês não tem a precisão e a garantia, a segurança jurídica do sistema alemão. No sistema alemão, já é diferente. Quando eu pego uma certidão no registro de imóvel do sistema alemão,
se o imóvel número 123 da rua tal, do bairro tal, na cidade Y, está constando como sendo titular Emerson Caetano, professor Emerson Caetano, não há dúvida. Existe uma presunção de quem seja o titular e de que aquele imóvel não se confunde ou está individualizado em relação a todos os outros. Aqui neste momento, a gente consegue perceber que o sistema registral ele pode oferecer maior ou menor garantia jurídica para os terceiros que estão fora daquela relação entre o sujeito alienante e o sujeito adquirente do direito real. Mas, seja como for, com maior ou menor garantia, uma certeza está clara. Ambos os sistemas têm o propósito fundamental de permitir a cognoscibilidade, a publicização a quem quer que queira saber da relação de direitos reais incidentes sobre aquela coisa imóvel. Volto a dizer, um apartamento, uma casa, um terreno, uma área rural, uma fazenda, um sítio, uma chácara. Feito isso, a gente precisa entender que este sistema alemão, ele é conhecido como sistema de título com um registro aquisitivo mediante qualificação registral. E aí a gente consegue perceber que os dois sistemas, francês e alemão, trazem as lógicas matrizes do que é o registro imobiliário com seu propósito de publicizar e garantir segurança jurídica nas relações envolvendo o titular do direito real, da propriedade ou outro direito real qualquer, e a sua publicidade em relação a terceiros quaisquer. Desta maneira, os estudiosos desdobraram esses sistemas em sistema de mero título, como é o sistema francês, sistema de modo aquisitivo, em que há uma preponderância, uma força muito grande no ato registral, que é o sistema alemão, e tem o sistema de título e modo, que a gente vai desenvolver para chegarmos aqui no sistema brasileiro. Muito bem. Para nós descermos dessa compreensão geral de direito comparado envolvendo sistemas registrais, a gente precisa agora aterrissar na nossa Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque se a gente vai lá no artigo 5º, num dos incisos está claramente escrito que é assegurado, é garantido o direito de propriedade. E a gente já tem a compreensão desde Roma e até antes do que seja o direito de propriedade, ou seja, é um direito de natureza real, que se contrapõe aos chamados direitos obrigacionais, é o que você estuda muito bem lá na teoria do direito civil. Agora, no direito brasileiro, além do artigo 5º, a gente vai lá para o artigo 170, inciso 2º, artigo 182, 183, 191, você tem vários artigos na Constituição que falam, que tratam de uma forma ou de outra da propriedade sobre imóveis. E aí até tem a distinção entre imóvel urbano, a previsão de imóvel urbano e imóvel rural. Muito bem. Mas a definição do que é a especialização, a caracterização do que é o direito de propriedade, a gente encontra, na verdade, lá no Código Civil. O que diz o Código Civil lá no artigo 1228? Que o direito de propriedade compreende algumas faculdades, ou seja, a pessoa natural ou pessoa jurídica, que seja titular da propriedade de um imóvel, ele tem algumas faculdades, alguns poderes.
a faculdade de usar, fruir, dispor e reivindicar a coisa de quem quer que a detenha. E aí eu quero um destaque especial para a faculdade de dispor. Porque a disponibilidade, que inclusive é um dos princípios essenciais do direito registral imobiliário, a disponibilidade é completamente dependente do sistema registral ou precisa do sistema registral para se operacionalizar, para se formalizar juridicamente. Então, artigo 1228, usar, fruir, dispor e reivindicar a coisa de quem quer que a detenha. A pessoa que não tem propriedade, tem a mera posse, é um mero ocupante, ele está usando, ele está fruindo, mas ele não tem a disponibilidade jurídica prevista nesse artigo 1228. Para que tenha esta faculdade, a disponibilidade, a gente vai entender como é que isso se operacionaliza no sistema registral imobiliário. Agora, nós precisamos compreender como que se dá o modo aquisitivo da propriedade e dos demais direitos reais. Professor, quando se fala demais direitos reais, aí eu peço que você revise ou estude a lógica lá do artigo 1225 do Código Civil. O artigo 1225, ele traz lá o rol dos direitos reais, inclusive a propriedade. Mas voltemos aqui para o nosso Código Civil, o atual Código Civil brasileiro, que ele trata, ele consagra o nosso chamado modo aquisitivo da propriedade, do direito real de propriedade e dos demais direitos reais. Usufruto, uso, concessão de direito real de uso, concessão de uso, direito real de aquisição e outros. Neste momento, você precisa entender que a base legal do nosso sistema registral imobiliário, os dois pilares da lógica registral imobiliária que adotamos no Brasil, estão no artigo 1227 do Código Civil, que trata do modo aquisitivo de todos os direitos reais, exceto a propriedade. Por quê? Porque o modo aquisitivo do direito real de propriedade está no 1245. Tome nota. Os dois pilares básicos da nossa legislação no tocante ao sistema registral imobiliário que adotamos no Brasil. Artigo 1227 do Código Civil e artigo 1245 do Código Civil. Acontece o seguinte, vamos começar pelo modo aquisitivo do direito real de propriedade. Lá, no artigo 1245, nós temos a aquisição, a regra geral da aquisição da propriedade imóvel, que é a forma derivada de aquisição, ou seja, a transmissão inter vivos. O artigo 1245 é claro que diz, ao dizer que transmite-se a propriedade do imóvel por ato inter vivos, entre vivos, com o registro do título. Com o registro do título. Então vejam, neste negócio jurídico de alienação de uma coisa imóvel, a tradição, a transmissão, requer um ato jurídico formal solene, que é o registro. E aí, este registro, ele está detalhado, regulamentado, disciplinado, primeiramente na Lei 6.015 de 1973. É a nossa Lei de Registros Públicos. E depois está detalhado no, por exemplo, Código de Normas, Código Nacional dos Serviços Extrajudiciais, Código das Normas Nacionais,
que é o recentíssimo provimento 149 do CNJ. Então já toma nota. Artigo 1227, artigo 1245, Lei de Registros Públicos, 6.015 de 73, e o provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça. São normas basilares para você ir construindo a sua teoria, o seu arcabouço teórico e legal e principiológico sobre o direito registral imobiliário. Bom, se tanto o artigo 1227 como 1245 diz que o direito real e o direito de propriedade se constituem ou se transmitem por meio do registro, então a gente sabe que se o sujeito A faz uma escritura pública, um contrato na forma de escritura pública, de venda de um imóvel para o sujeito B, a gente já sabe que este contrato gera uma relação obrigacional entre eles, mas este contrato, no formato de uma escritura pública, por si só, não transmite, não constitui o direito real. Você que já é profissional do direito, já até atua no direito imobiliário, você deve estar cansado de ouvir clientes dizendo que eu já escriturei a compra da minha casa. E aí você pergunta, já registrou? Não, já está escriturado. Essa escritura é a forma pública, de se materializar o contrato de compra e venda perante um tabelionato de notas, um tabelião de notas, que inclusive é uma atribuição cartorária diferente da atribuição cartorária do registrador de imóveis. Normalmente, até nos grandes centros, são cartórios diferentes, distintos, mas são atribuições distintas. Então vejam, não sou eu que desejo assim, não é um desejo do registrador de imóveis, é o Código Civil que claramente está dizendo o mero título, o mero negócio jurídico materializado num contrato, ou por instrumento público ou por instrumento particular, não é suficiente para transmitir o direito real, para constituir o direito real. Eu preciso levar a registro. Levar a registro onde? No cartório de registro de imóveis, ou seja, perante o oficial de registro de imóveis competente da circunscrição territorial daquele imóvel. Nós vamos tratar disso mais adiante. Mas o fato é que o artigo 1245 e o artigo 1227 do Código Civil deixam bem claro que há a necessidade de um título e de um modo específico aquisitivo, que é o registro, para se constituir um direito real ou para se transmitir ou mesmo modificar ou extinguir um direito real. A transmissão da propriedade imobiliária só com o registro. É nessa hora que a gente tem a percepção clara de que, para que o direito real de propriedade se materialize, se formalize no nosso ordenamento jurídico, este imóvel tem de estar inserido, este imóvel tem de ter ingressado no sistema registral imobiliário. E aí nós vamos precisar compreender como é que isso se dá, como é que isso se faz. Mas antes de avançarmos para como se pega um imóvel, delimita e introduz no sistema registral imobiliário para que dali em diante eu possa, sobre este imóvel, constituir, modificar, extinguir ou transmitir direitos reais, antes disso, eu preciso falar com você sobre o que é o nosso sistema registral bifásico. Sistema registral imobiliário bifásico.
Olha, está muito claro que a forma de se operacionalizar a aquisição, a constituição de direitos reais, e aí eu falo do direito de propriedade, que é o direito real mais amplo, e dos demais direitos reais. Eu preciso de duas etapas, dois momentos, duas fases. A fase de materializar o negócio ou ato jurídico num título, num documento. Então, entabula-se um negócio jurídico. Pratica-se um ato, uma declaração, uma manifestação de vontade. E materializa isso num título, num documento. Depois, então esta é a primeira fase, é a fase da confecção, elaboração do título, em que você formaliza o conteúdo do negócio ou ato jurídico. Depois eu pego este título e apresento ao registrador de imóveis competente. E aí ele poderá registrar ou não, a gente vai ver como se dá isso. Ao efetuar o registro, ali se transmite, ali se constitui, ali se modifica e ali com o registro se extingue eventualmente o direito real. Pois bem, por que se chama de sistema registral imobiliário bifásico, que é o que nós adotamos no Brasil? Porque tem a primeira fase, que é a fase do nascimento do negócio jurídico ou da prática do ato com a sua materialização no título. E a segunda fase é a apresentação ao oficial de registro de imóveis para que ele possa fazer uma análise de registrabilidade e registrar ou não esse título. Veremos isso mais adiante num procedimento que a gente chama de qualificação registral imobiliária. Agora, existe uma coisa muito importante sobre a primeira fase, a fase do título. O artigo 108 do Código Civil diz de forma literal que os direitos reais, e inclusive o direito de propriedade, relativos a imóveis de até 30 salários mínimos, eles podem ser documentados, podem ser formalizados por meio de contrato particular, instrumento particular ou por instrumento público, por ambos. Agora, quando eu estou tratando de negócio jurídico relativo a imóvel, ato jurídico relativo a direito real a imóvel, acima de 30 salários mínimos, cujo imóvel seja avaliado acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente eu tenho de ter o título por instrumento público, ou seja, escritura pública lavrada perante o tabelião de notas. Isso é o que determina, no tocante ao título, é o que determina o artigo 108 do Código Civil. Então, nós já não temos uma plena liberdade documental na formalização do título. Eu preciso observar esse critério do artigo 108. E aí, se você quiser conhecer mais detalhes do conteúdo da escritura pública, você pode consultar o artigo 215 do Código Civil e você pode olhar também a Lei 4133, que trata das formalizações das escrituras públicas. Agora, feito isso, a gente chega a uma conclusão. No direito brasileiro, o nosso sistema registral é um sistema registral de título, a fase da elaboração e confecção do título, e de registro, que a gente chama título e modo. O registro é o modo jurídico formal aquisitivo. Só a confecção do título com reconhecimento de firma ou lavratura de escritura pública em cartório não transmite, não constitui direito real nem propriedade. É preciso o modo. O modo é levar a registro perante o oficial de registro de imóveis. Então, o nosso sistema registral ele é bifásico. A fase do título e a fase do modo.
Chegada a essa conclusão, a gente precisa definir também se o nosso sistema registral, mencionados a partir do 127, do 1227 e do 1245 do Código Civil, a gente precisa identificar se o nosso sistema registral imobiliário brasileiro, ele é derivado da lógica do sistema francês, registro apenas de título, ou seja, o oficial de registro não faz qualificação registral do conteúdo do negócio, ou nós precisamos definir ou concluir se o nosso sistema registral imobiliário brasileiro, ele tem afinidade com a lógica do sistema registral alemão, em que você tem o título, tem o modo, mas a análise para registrar, feita pelo oficial de registro no modelo alemão, é uma análise em que o oficial de registro tem a competência para fazer uma qualificação, um juízo de registrabilidade do conteúdo do negócio jurídico e dos requisitos formais do título. Pois bem, neste momento, a resposta ela é extraída da análise, da interpretação sistemática de vários dispositivos da Lei 6.015 de 73. Não há dúvida, não há questionamento. A nossa atual Lei de Registros Públicos, no tocante à parte do registro imobiliário, registro de imóveis, adotou o sistema de registro de direitos, que é o modelo alemão. Ou seja, apresenta-se um título causal que contém um ato ou negócio jurídico constitutivo, transmissivo, modificativo ou extintivo de um direito real, eu apresento ao oficial de registro. Enquanto o oficial de registro não fizer análise de legalidade e de vários outros princípios registrais que vamos abordar aqui, enquanto ele não fizer essa análise e concluir por uma decisão pela registrabilidade desse título, enquanto isso não for feito, o direito real que está contido ou que está negociado naquele título, ele não foi constituído, ele não foi transmitido, ele não foi modificado e ele não foi extinto. Então, o modo de constituição, transmissão, aquisição ou extinção do direito real é com o registro. A gente vai tratar na aula de escrituração registral como é que isso se dá dentro do cartório, em que livro, que ato é praticado, como é que se formaliza isso. Mas antes de chegar à conclusão de que pode registrar ou não, o oficial de registro tem a competência e o poder para deferir ou indeferir, conforme a legalidade estrita e outros princípios, sobre a registrabilidade desse título. Eu acho que nesse momento é importante eu te trazer um exemplo para te mostrar a importância e a responsabilidade da competência registral imobiliária. Suponhamos que o sujeito A seja casado com comunhão parcial de bens. É o regime de bens. E aqui eu já vou fazer uma parte, um alerta. Para você dominar, para você navegar com maestria no direito registral imobiliário, você precisa ter domínio e conhecimento sólido sobre vários institutos da teoria geral do direito civil. Negócio jurídico, parte geral, direitos reais, sucessões, regime de bens, casamento. A falta de domínio desses institutos do direito civil vai te dar falta ou deficiência de conhecimento para trabalhar no direito registral imobiliário. Mas voltando, o sujeito A, casado sob regime de comunhão parcial de bens, resolve alienar um apartamento que lá no registro de imóveis consta ele como sendo titular. O sujeito A está constando como proprietário, no registro de imóveis, do apartamento X. Só que o sujeito A, ele é casado sob o regime de comunhão parcial. O que significa? Que para ele alienar esse imóvel, ele precisa da chamada outorga ou vênia conjugal. Se ele não
lavrar o negócio jurídico de compra e venda com a anuência, com a assinatura, com a concordância do seu cônjuge, esse negócio é inválido. Suponhamos que foi lavrada a escritura de venda e compra por uma falha, suponhamos lá, do tabelião, não se lançou nesta escritura a anuência, a concordância com a venda do cônjuge do sujeito A, que era o alienante. Quando este título chega ao oficial de registro, ele vai protocolar, vai analisar esse título e demais documentos, e ele vai perceber que o titular do imóvel é casado sob um regime de bens que pressupõe a anuência do cônjuge. E o título não contém, o negócio não contém essa anuência. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma qualificação registral negativa, vai devolver o título e vai dizer ao sujeito: refaça esse título, porque se não contiver a anuência do seu cônjuge, eu não posso registrar, já que se trata de um negócio jurídico inválido. Então vejam que o sistema é claramente bifásico, não basta eu ter um título. Este título, diferentemente do sistema francês, no sistema brasileiro, que é derivado do sistema alemão, quando o título chega no registro de imóveis, o oficial de registro olha para a validade, existência e eficácia do negócio. E se ele detecta alguma invalidade, o que ele vai fazer? Ele vai rejeitar o registro. Ele vai rejeitar o registro. Então, neste momento, a gente chega à conclusão da nossa aula introdutória para que despertasse em você pilares ou preceitos, premissas fundamentais da lógica registral. A gente retoma na próxima aula e avança para novos assuntos. Vamos ao nosso quiz agora. A primeira questão do nosso quiz aqui tem um enunciado que diz: qual é o sistema registral imobiliário adotado como regra no ordenamento jurídico brasileiro? A opção A diz: sistema registral imobiliário abstrato de títulos. A opção B: sistema registral imobiliário abstrato de título e modo. A C diz: sistema registral imobiliário causal de modo. E D: sistema registral imobiliário causal de título e modo. Muito bem. Pensou aí na nossa opção? Com a lógica que a gente estudou? Pois bem, a alternativa correta aqui nessa opção é a alternativa D. E por que é a alternativa D? É o seguinte: o nosso sistema não é só de título. O nosso sistema brasileiro é um sistema de título e modo. Por quê? Porque o oficial de registro faz aquela análise apurada do negócio jurídico antes de registrar, como é feito no sistema alemão. Segundo aspecto importante, aí a gente complementa um detalhe da aula. No sistema alemão, ele é um sistema de título e modo abstrato. Por quê? Porque no sistema alemão, depois que registra, que qualifica o negócio e registra, não se pode mais anular na justiça o registro por vício do negócio. Ou seja, o registro tem um caráter autônomo e saneador de eventuais vícios do negócio jurídico. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o artigo 214 e 216 da Lei de Registros Públicos diz que o registro gera uma presunção relativa de veracidade e validade do registro, mas se na justiça ficou comprovado um vício insanável, uma nulidade do negócio, é possível cancelar, anular o registro por vício do negócio. Então, o nosso sistema não é abstrato, ele é causal, ou seja, a causa, o negócio do título, sempre pode afetar o registro, ainda que ele tenha a presunção relativa de legalidade. Muito bem, vamos para a nossa segunda questão do quiz, comigo na tela. O enunciado da segunda questão diz: em qual opção abaixo
há uma exceção à aquisição de um direito real de propriedade pelo Sistema Registral Imobiliário de título e modo. A opção A diz o seguinte: a aquisição de imóvel rural por uso capião e por inscrição no folho real de dação em pagamento. A opção B diz transmissão da propriedade imobiliária por acessão natural. A opção C, constituição da propriedade por desapropriação e por integralização de imóvel para constituição de sociedade empresária. E a opção D, constituição de propriedade resolúvel por meio de registro de contrato de alienação fiduciária em garantia de imóvel. Chegou a resposta aí possível? Muito bem, a resposta aqui para a nossa opção aqui é a letra B. E aí, eu preciso complementar e avançar com você nesta lógica. O nosso sistema registral qual é? É o sistema de título e modo, sistema registral bifásico causal, em que um vício no negócio pode, no futuro, judicialmente desfazer o registro. Agora, o nosso Código Civil traz algumas exceções à aquisição do imóvel mediante registro. Duas delas, a uso capião, é a chamada aquisição originária. Declarada a uso capião, você se torna proprietário mesmo que não haja registro. E a outra forma de aquisição originária, que não depende de registro, não depende do sistema de título e modo, é a chamada acessão natural, que pode ser formação de ilha, pode ser aluvião, avulsão, abandono de álveo. Então, esta questão do quiz foi para a gente complementar essa informação. Vamos agora à nossa terceira questão do quiz. O enunciado diz: qual é a principal característica do sistema registral imobiliário causal? A opção A, após o registro do título aquisitivo da propriedade sobre o imóvel, não se admite a nulidade do registro por vício do negócio jurídico imobiliário antecedente. Opção B, a constituição do direito real independe da existência de negócio jurídico translativo materializado em um título. Letra C, a presunção relativa de propriedade após o registro do título transmissivo do direito real. E letra D, opção D, somente vício do negócio jurídico causal permite a declaração de nulidade do registro. A nossa opção aí é a letra C. A nossa opção é a letra C. Muito bem, então a gente encerra aqui a nossa primeira aula, voltamos com a segunda aula em seguida. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.